Então vamos começar aqui a parte 3, que a gente vai falar alguns conceitos das propriedades mecânicas e como isso a gente vai utilizar para diferenciar os materiais e perceber como eles vão se comportar e ter uma certa previsibilidade do uso desses materiais odontológicos, tá? Bom, os conceitos que eu vou apresentar aqui são módulo de elasticidade, flexibilidade, resiliência, tenacidade à fratura, friabilidade, ductibilidade e maleabilidade. Então, não se assustem, né? Parece que tem muita coisa, mas vocês vão conseguir entender um por um. Então, primeiro, o módulo de elasticidade, ele também é chamado de módulo de Young ou até mesmo de rigidez. Particularmente, eu prefiro usar o termo rigidez, porque o nome módulo de elasticidade confunde muita gente. Muita gente acredita que quanto maior o módulo de elasticidade de um material, mais elástico ele vai ser. Mas não é verdade, não é assim. O módulo de elasticidade vai definir a rigidez do material. Como seria isso? Vamos comparar, por exemplo, uma barra de ferro que eu tenho ali com uma gelatina. Para eu gerar uma deformação elástica numa barra de ferro, visível, eu vou precisar de muita força, né? Já para gerar uma deformação elástica visível numa gelatina, eu não preciso de tanta força assim. Por quê? A barra de ferro é muito mais rígida do que a gelatina. Então, por isso, o módulo de elasticidade ou o módulo de Young da barra de ferro é muito maior que o módulo de elasticidade da gelatina. O contrário seria a flexibilidade. A gelatina é mais flexível do que a sua barra de ferro. Perfeito? Então, lembrem-se, módulo de elasticidade, o módulo de Young, são termos que são muito utilizados na literatura, em concurso, em provas, né? Mas, particularmente, eu prefiro utilizar nas minhas aulas o termo rigidez, porque fica mais fácil de entender. Eu sei que a barra de ferro é muito mais rígida do que a gelatina, ninguém confunde isso. Mas muita gente acha que o módulo de elasticidade da gelatina é maior. Não. O módulo de elasticidade não está relacionado com o material ser mais elástico. Não é isso. Você está confundindo, você está achando que é flexibilidade. Tá? O módulo de elasticidade vai estar relacionado com a rigidez, com a incapacidade do material deformar sob uma carga. Tá? Então, essa é a melhor definição de módulo de elasticidade ou rigidez. Bom, resiliência é uma palavra muito comum, né, atualmente, né, a gente ouve muito por aí a resiliência, só que esse conceito que as pessoas usam no nosso dia a dia não estão muito relacionados com os conceitos científicos que a gente aplica. O conceito de resiliência está relacionado com a energia que o material acumula quando ele sofre uma deformação elástica, né? Então, por exemplo, uma mola. Quando você pressiona uma mola, você está induzindo uma deformação elástica nessa mola. E quando você larga essa carga, quando você para de pressionar essa mola, ela vai devolver com muita energia essa carga que você induziu. Então, o material mais resiliente, ele vai devolver mais energia. Ele vai reagir com mais intensidade, digamos assim. Por isso que não tem muito a ver com o conceito que as pessoas dizem por aí, né? Então, a tenacidade é a energia que o material absorve, que ele vai segurar, digamos assim, depois vai liberar quando submetido a uma deformação elástica, tá? Já não estou falando de deformação plástica, somente deformação elástica. Já a tenacidade, e aí particularmente eu prefiro até falar o termo completo, né, o nome completo de tenacidade, a fratura, vai estar relacionado à energia que esse material consegue absorver até o ponto que ele fratura, até o ponto que ele se rompe, até o ponto que existe realmente aí uma ruptura, uma fratura do material. Tá? Então, quando eu estou falando de fratura, eu estou falando de, primeiro vou passar por uma deformação elástica, para depois uma deformação plástica, até o ponto que esse material se fratura. Então, a energia até esse ponto é chamado de tenacidade à fratura. Tá? Por isso eu gosto de
falar o nome completo, porque tem muita gente que acredita que a tenacidade e a fratura é até a deformação elástica, que a tenacidade é somente a deformação elástica. Não, a tenacidade é até a fratura, perfeito? Um outro conceito é o conceito de friabilidade. Vocês podem encontrar também nos livros e nos artigos e provas o termo fragilidade. Particularmente eu não gosto de usar o termo fragilidade porque ele confunde muita coisa, né? Mas é exatamente a mesma coisa, fragilidade e friabilidade. Por quê? Quando a gente pensa em um objeto frágil e logo vem esse símbolo, né, pra gente, de uma taça quebrada, uma taça de vidro, a gente pensa que um objeto frágil é aquele objeto que quebra com facilidade. Mas o conceito científico não diz isso. Não significa que aquele material quebra com facilidade. Significa que aquele material ele não deforma, ele fratura. Ele vai sofrer uma deformação elástica, ele vai sofrer uma deformação plástica, porém muito pequena. Essa deformação plástica ela é praticamente inexistente. Às vezes o material pode até sofrer uma longa deformação elástica, mas ele não sofre tanta deformação plástica e ele já fratura quase que imediatamente o seu limite de proporcionalidade. Tá? Então, é um material que basicamente, em outras palavras, você não vê o material frágil amassado, você vê ele quebrado. Vamos dar um exemplo bem claro. Olha esse carro, sofreu uma batida na traseira. A gente percebe que a lataria está completamente amassada. E o vidro? Está completamente quebrado. Você já viu um vidro amassado? Uma lataria de um carro você vê amassado, mas o vidro, geralmente ele vai quebrar, vai fraturar, vai estilhaçar, no caso do vidro. Né? Então, você não vê um material com vidro quebrado, amassado, só vê realmente quebrado porque é um material considerado frágil, um material friável. Tá? Eu prefiro usar o termo friável para não deixar dúvida. Mas significa que é fácil quebrar vidro? Bom, se fosse fácil, não ficaria no para-brisa do carro. Começa por aí. Agora, se eu pegar, por exemplo, lâmina, aquela lâmina de vidro, né, de exame histológico, por exemplo, uma lâmina bem fininha, e tentar quebrar, sim, é fácil. Agora, tenta pegar um tijolo de vidro, esse que é usado em obra, em decoração. É fácil quebrar um tijolo de vidro? Não é. Porque a gente já está vendo que é um material que, se você tiver uma boa espessura, ele se torna muito resistente. Ou, se o material estiver bem apoiado numa superfície, ele se torna bem resistente a essa fratura. Né? Então, um exemplo, azulejos e porcelanatos, né, são materiais que, se você pegar na mão e tentar dobrar, tentar fazer uma força, possivelmente você vai quebrar um azulejo, você vai quebrar um porcelanato. Mas uma vez que você cimenta um porcelanato na superfície, num piso, você pode pisar em cima, você pode botar um móvel pesado que ele não vai fraturar, porque ele está bem apoiado. Tá? Então, isso também é aplicado na odontologia, porque um material frágil na odontologia, um material friável na odontologia, é o esmalte. O esmalte dentário é considerado friável. Né? Porque se você tiver uma pequena espessura de esmalte e esse esmalte não estiver apoiado sobre uma dentina, ele fratura. Então, se você tiver uma lesão cariosa com esmalte socavado, dependendo da mastigação, pode fraturar. Em caso de pacientes que possuem dentinogênese imperfeita, a qual a dentina não foi muito bem formada, muitos desses pacientes têm fraturas nas coroas, porque quando mastigam com um pouco mais de força, o esmalte sem muito apoio acaba fraturando. Então isso é um pouco desagradável. Mas não somente o esmalte na odontologia é considerado um material friável, mas também as porcelanas feldspáticas, aquelas que a gente costuma até utilizar muito para fazer facetas e lentes de contato. As cerâmicas, de uma forma geral, mas principalmente as porcelanas feldspáticas, elas têm essa friabilidade, essa fragilidade. Ou seja, se tiver uma espessura muito fininha, tem pouca resistência e principalmente se não estiver bem adaptado. Então, a cimentação de facetas, por exemplo, é uma etapa clínica muito crítica, muito cuidadosa, porque se o dentista não tiver o máximo de cuidado e aquele material cair, seja de uma altura não muito alta, mas às vezes assim na bancada, aquele material pode fraturar. Mas depois que o material está cimentado, uma boa cimentação,
especialmente se tiver sobre esmalte, então, e aí esse material se torna mais resistente e aí tem uma maior longevidade clínica, acaba não fraturando com facilidade. Obviamente, pode vir a fraturar dependendo da carga que foi incidida, mas se torna mais resistente, não fratura com essa facilidade toda. Bom, um outro conceito, aliás, dois conceitos aí que são muito parecidos, é a ductibilidade e a maleabilidade. A ductibilidade e maleabilidade são definidas de formas muito parecidas, né? Eles são definidos como a capacidade de um material de suportar uma deformação plástica até a fratura. Tá? Então, essa definição de capacidade de um material suportar uma deformação plástica até a sua fratura, essa definição se aplica tanto à ductibilidade quanto à maleabilidade. A diferença entre essas duas definições é que a definição de ductibilidade ela vai ser gerada, vai ser aplicada quando você está submetendo uma força de tração. Então, eu botei aqui no exemplo da imagem um fio de cobre. Porque quando é feito um fio de cobre, o cobre é manipulado e depois ele é esticado, ele é puxado para formar um fio. E aí você tem essa característica do fio de cobre, do cobre que tem essa característica de formar um fio, né? Isso é a sua alta ductibilidade. Já a maleabilidade é uma deformação quando você submete a uma força de compressão. Aí deu o exemplo aqui de um ferreiro, né, fazendo uma espada, para ficar ela bem afiada, para formar uma lâmina bem afiada, e ele está dando aquela martelada, são forças de compressão. Então a espada acaba deformando, aquele metal acaba deformando, ficando bem fino, como se fosse uma lâmina, sem fraturar. Então essa característica é a maleabilidade. Um exemplo muito clássico que a gente dá na odontologia é o ouro, porque o ouro é um material que tem excelentes propriedades, tanto biológicas, digamos assim, é um material muito biocompatível, mas também um ótimo material com boas propriedades, algumas boas propriedades mecânicas, entre elas é um material bem dúctil e também bem maleável, né? Então a gente pega algumas extrações antigas de ouro, que elas conseguiam por ter uma maleabilidade muito boa, às vezes a gente conseguiam pressionar a borda para ter o término muito bem adaptado numa restauração de ouro. Então isso garantia até uma longevidade clínica muito interessante dessas restaurações. Tá? Então, relembrando aqui a definição, ductibilidade e maleabilidade. Ambas vão ser definidas pela capacidade que o material tem de suportar, capacidade que o material tem de suportar uma deformação plástica antes de fraturar, sem fraturar. Porém, na ductibilidade, essa tensão é uma tensão de tração, que você vai puxar o material, você vai alongar, formar um fio. E já a maleabilidade é uma força de compressão, você vai comprimir, aproximar as moléculas, formar uma lâmina, perfeito? Então essa é a diferença aí desses dois conceitos, tá? Então nessa parte 3, a gente pode definir aí o modo de elasticidade, basicamente a rigidez. A flexibilidade seria justamente o contrário da rigidez, o contrário do modo de elasticidade, ou o contrário do modo de Young, também é chamado assim. Resiliência, a gente já define como a energia que o material acumula durante a sua deformação elástica e não plástica. Tenacidade e fratura é a energia acumulada na deformação elástica mais deformação plástica até a fratura do objeto. Friabilidade não significa que o material é frágil, que o material quebra com facilidade. O material friável ou material frágil é um material que não aceita muita deformação plástica. Ele fratura logo após o seu limite de proporcionalidade. Ou seja, você não vê o material amassado. E ductibilidade e maleabilidade, a gente viu, é a capacidade que o material tem de suportar deformações plásticas sem fraturar. Porém, ductibilidade, quando submetido a uma força de tração, e maleabilidade, compressão. Então assim, a gente termina essa parte 3 de conceitos, a gente vai agora para a parte 4, que na parte 4 a gente vai ver como isso vai ser aplicado num gráfico tensão-deformação. Não perde, hein?